Muitas teorias tentaram descrever quando e como nosso planeta foi formado. Porém, até recentemente, havia poucas evidências de peso para lhe dar apoio. Agora, no entanto, uma nova descoberta lançou diante dos olhos do mundo um modelo revolucionário de nossas origens, forçando muitos cientistas a pensar no impensável. A evidência surpreendente e nova é encontrada nas profundezas da Terra, embaixo de camadas de rochas sedimentares em suas rochas primordiais, os granitos. Neles, pequenos pedacinhos de matéria radioativa são formados, o que os cientistas chamam de radiohalos. Eles deixaram vestígios reveladores, criando uma esfera descolorida ao redor deles. Os cientistas conseguem identificar precisamente que tipo de material ocasionou esses halos radioativos através da medição de seu tamanho. Um cientista americano, o Dr. Robert Gentry, examinou mais de 100 mil de tais fenômenos. O Dr. Gentry descobriu uma espécie de halo radioativo que não deveria existir. De fato, de acordo com todo o princípio básico da teoria evolutiva, não poderia estar lá. É impossível. Porém, após anos de experiências e de testes, agora não restam dúvidas. Eu identifiquei radiohalos de polônio nos granitos da base da Terra. Na América, Canadá, na Escandinávia, na Europa, na Rússia, no Japão e em Madagascar. Isso é extraordinário, porque esses isótopos de polônio possuem uma existência fugaz. Uma vez eu identifiquei a ocorrência de polônio-218 por alguns minutos, antes que se decompusesse em outro elemento. E apesar disso, esse elemento radioativo deixou marcado seu halo identificador no granito sólido, principalmente nessas amostras das White Mountains em New Hampshire e de Eiji, no Japão. No granito, os halos são encontrados nesse mineral escuro chamado mica. A mica precisa ser cortada bem fina ou retirada com uma fita adesiva, então colocada numa placa de vidro antes que os halos possam ser observados. A animação nos ajuda a entender a origem do halo de 3 anéis de polônio-218, agora sendo observados através do microscópio. Os 3 padrões em forma de raios que saem do minúsculo centro representam 3 partículas de núcleo de energia diferentes que sucessivamente saíram de 3 diferentes isótopos de polônio encaixados no minúsculo centro. O efeito cumulativo de milhões de tais partículas libera o mineral ao redor do centro, o que produz 3 esferas concêntricas e coloridas de tamanho microscópico. No mineral, o halo é sempre tridimensional. Sob o microscópio, no entanto, ele parece plano. Pegando uma fatia fina do mineral através do centro, nós cortamos a parte superior e o fundo das esferas e podemos ver os halos com uma série de 3 anéis concêntricos sob o microscópio, conforme está ilustrado nessa sequência animada. De acordo com todas as teorias científicas atuais, os granitos, tais como esta amostra de Price Peak no Colorado, são originários de um estado derretido da matéria, resfriado, cristalizado e endurecido por milhões de anos. Porém, se assim fosse, a radioatividade produzida pelo polônio jamais poderia ter sido captada. Teria se decomposto muito antes que a rocha se solidificasse. Os grãos de polônio que criaram estes radiohalos estavam profundamente situados no granito. O elemento estava lá de alguma forma quando a rocha se formou, mas somente pode formar o radiohalo depois que a rocha já se solidificou. E se o polônio resiste apenas durante alguns segundos ou minutos, a implicação irá deixar estupefatos todos aqueles que estejam dispostos a ouvi-la. Os radiohalos de polônio indicam que as pedras da base da Terra, os granitos, se formaram quase que instantaneamente. De fato, há evidência de que os granitos teriam que ter se formado instantaneamente. Cientificamente, eles não podem ser explicados de outra forma. David Gentry, filho do Dr. Robert Gentry e parceiro no trabalho de seu pai acerca da criação. Podemos demonstrar o princípio dos radiohalos de polônio. Imaginem que esta pastilha de Alka-Seltzer seja uma partícula de polônio e este copo d'água seja um pedaço de granito liquefeito. Eu jogo a pastilha e ela começa a efervescer. Pensem nessas bolhas como a radiação liberada por aquele polônio engastado no granito.
A efervescência irá desaparecer em cerca de 30 segundos e só teremos um copo d'água ligeiramente toldada. Bem, só há uma maneira de podermos preservar tais bolhas conforme estão. Podemos colocar o copo d'água no congelador. A água, é claro, iria se solidificar após um tempo. Isso é algo similar ao que a teoria evolutiva sugere, que a rocha derretida lentamente se resfria para formar o granito. Mas como já devem ter imaginado, congelado este copo de Alka-Seltzer não adiantaria nada. As bolhas terão desaparecido muito antes da água se transformar em gelo. E isso seria o que teria acontecido à radiação de polônio se o granito tivesse se resfriado. Teria desaparecido muito antes que qualquer radiohalo pudesse ficar impresso na rocha sólida. Se eu lhes mostrar um copo d'água congelada com toda a efervescência da pastilha ainda intacta assim, saberão que algo aconteceu para congelar instantaneamente a água. Nesse caso, nós a congelamos instantaneamente dando uma pausa no videotape. Da mesma forma, se olharmos para o radiohalo demonstrado de forma irrefutável como sendo produzido por um certo tipo de polônio, nós podemos saber que o granito a seu redor teria que ter sido formado instantaneamente. As implicações são incríveis. Se o Dr. Robert Gentry estiver correto, todas as hipóteses evolucionistas acerca da Terra ter sido formada ao longo de milhões ou bilhões de anos estão erradas. E o relato de Gênesis sobre criação da Terra é corroborado. Mas estaria certo o Dr. Gentry? Seria ele um cientista solitário conduzindo sua pesquisa isoladamente? Se seus resultados experimentais fossem trazidos à baila, outros cientistas seriam capazes de refutá-los rapidamente? Para dizer a verdade, o Dr. Gentry conduziu grande parte de sua pesquisa sobre radiohalos no Laboratório Nacional Oak Ridge, no Tennessee. Seus resultados foram publicados por muitas das principais publicações científicas do mundo: Science, Nature, Geophysical Research Letters, Earth and Planetary Science Letters, Physical Review Letters, Annual Reviews of Nuclear Science. Artigos que aparecem em tais publicações estão sujeitos ao exame dos colegas, ou seja, outros cientistas do mesmo campo examinam cuidadosamente as evidências apresentadas e a experimentação utilizada para ver se houve algum erro nos dados. Até agora, parece que ninguém conseguiu contradizer os resultados do Dr. Gentry. Ninguém conseguiu encontrar alguma falha em sua teoria. Em dezembro de 1981, o Dr. Robert Gentry foi intimado a depor num julgamento no Arkansas, onde a Comissão de Direitos Civis da América tentava impedir o ensino da teoria criacionista nas escolas públicas daquele estado. Ele apresentou seus resultados aos radiohalos de polônio como prova de uma criação instantânea dos granitos. A comissão trouxe um geólogo dos mais renomados, Dr. Brad Derribble, para testemunhar a favor da evolução. Porém, no banco de testemunhas, nenhuma evidência científica pôde desafiar essa descoberta a favor do criacionismo. E, ao invés disso, ele foi referido como citando um pequeno mistério que não podemos explicar. Com tal conhecimento, vamos voltar para obtermos um quadro maior para colocarmos em perspectiva tal descoberta revolucionária. Em particular, como é que isso afeta a idade da Terra? Todas as tentativas para estabelecer a idade da Terra estão baseadas na decomposição da radioatividade. Como elementos como o urânio e o polônio são instáveis, seus átomos tendem a se decompor através da perda de partículas alfa. Ao longo de um período de tempo, átomos instáveis se decompõem através de uma cadeia até chegar a um outro átomo estável totalmente diferente. O urânio instável, por exemplo, poderá se tornar num tipo de chumbo. Os cientistas observaram que os elementos radioativos se decompõem na atualidade a índices incrivelmente constantes. Eles conseguem predizer precisamente se um elemento irá passar por cada um dos vários estágios existentes na cadeia de decomposição se o índice atual persistir. Os geólogos achavam que poderiam usar o índice de decomposição para precisar a era geológica, a idade das rochas. Eles estudaram rochas que continham amostras de elementos radioativos. Utilizando um equipamento científico complexo, eles examinam vestígios de urânio no granito, por exemplo, e calculam precisamente quanto de urânio se decompôs em chumbo na rocha. Então, baseados nos índices atuais de decomposição, eles se reportam à era quando aquele urânio começou a se decompor. Este, afirmam eles, seria o ponto de origem da rocha. Um pedaço de rocha de granito foi colocado nesse equipamento, que é uma microsonda medidora de íons. Ela mede a proporção de urânio até o chumbo numa determinada amostra.
Imaginando o processo de decomposição atual seguindo ao contrário, teorias convencionais sobre a idade da Terra nos dizem que esta rocha aqui na máquina tem 1 bilhão de anos de idade. A questão é, estariam essas teorias corretas? As técnicas para precisar a idade se baseiam no mesmo princípio. Os índices atuais de decomposição radioativa, que são constantes, são usados para computar o que os cientistas imaginam ter acontecido no passado. Isso envolve uma premissa. Não há nada discutível a respeito do índice de decomposição de vários elementos instáveis. Isso foi estabelecido através da observação e medidas como fatos científicos. E a proporção de urânio com relação ao chumbo em várias amostras de granito não está em questão. Porém, o que não foi alvo de observação e de medição foi o que aconteceu no passado distante. Isso até a descoberta do Dr. Gentry, como veremos. Todos os métodos convencionais de determinação da idade da Terra são baseados numa grande premissa. O que está acontecendo agora é exatamente o que aconteceu em todos os pontos desde o início dos tempos até o presente. Este é conhecido como sendo o princípio uniformitarista, que diz que a lei natural pode explicar tudo e que nenhum milagre feito por Deus jamais ocorreu. Outra ilustração pode nos ajudar a compreender como isso se relaciona à idade da Terra. Imaginem que esta torneira pingando represente o índice atual de urânio se decompondo em chumbo. E este balde parcialmente cheio com água represente o chumbo acumulando nas rochas de granitos que escavamos na crosta terrestre. Agora podemos medir precisamente quantas gotas caem por segundo. E podemos medir precisamente quanta água há dentro do balde. Dessa forma podemos calcular há quanto tempo a torneira vem pingando. Tudo isso está muito bem. Mas digamos que em algum momento tenha se tornado um filete constante. Mesmo que temporariamente. Então, mesmo que saibamos precisamente os índices de decomposição atuais e a proporção atual de urânio para o chumbo nos granitos com precisão, tais fatos não nos dizem nada a respeito da época em que a rocha foi formada, a não ser que a decomposição do urânio tenha sido constante. O que os radiohalos de polônio demonstram claramente é isto. Em determinado momento, o princípio uniformitarista foi rompido e algo muito diferente aconteceu no passado. Algo que questiona o índice constante de decomposição radioativa. Para vermos se foi assim, precisamos entender como os halos de polônio e de urânio foram descobertos, ou seja, como foram considerados separados e distintos dos halos formados pela decomposição do urânio. A maioria dos radiohalos exibem vários anéis concêntricos com dobras descoloridas e de uma forma um tanto diferente. Eles parecem um alvo de dardos. Cada anel representa uma espécie de elemento diferente na cadeia de decomposição do urânio. O par de urânios envia partículas alfa, que caminham a uma certa distância precisa, criando um halo inconfundível e identificável. Assim fazem os outros elementos no processo de decomposição, criando seus próprios anéis. Vocês podem ver as evidências do processo de decomposição do urânio nesses anéis. Mas o que fiquei surpreso ao descobrir foram halos que começavam com o polônio. Não havia evidências de qualquer urânio que os produzisse. Isso não deveria acontecer. O polônio só deveria existir na natureza como fazendo parte da cadeia de decomposição do urânio, até que os últimos eventos da cadeia ocorram e o tal elemento se transforme em chumbo. Por tudo o que sabemos até hoje, o polônio não pode existir à parte do processo de decomposição. No entanto, visto através do microscópio, algo muito diferente acontecera no passado. O polônio isolado. Algo não explicável, de acordo com as leis científicas atuais. Eu descartei todas as possibilidades, menos o elemento primordial do polônio, o qual foi criado desde o início. Uma das experiências que descartou o urânio e que confirmou o polônio primordial como a causa dos halos de polônio perdidos em granitos foi realizada com a microsonda de íons. A microsonda utiliza um fino feixe de íons para analisar pequenas matérias microscópicas liberadas. A experiência foi criada para que o feixe de íons causasse impacto diretamente sobre o centro do halo, lançando em ambos os lados átomo por átomo para depois serem analisados pelo espectrômetro magnético. Um número significativo do elemento polônio-219 foi analisado utilizando a microsonda de íons. O resultado foi positivo e irrefutável. Os centros dos halos de polônio-218 continham o chumbo-206, um produto direto da decomposição do polônio-218, sem que o urânio correspondente fosse encontrado nos halos de urânio. Tais resultados confirmam que os halos de polônio em granitos foram originários de um polônio primordial.
Tais halos não apenas indicam que os granitos em que são encontrados foram formados quase que instantaneamente, como também indicam que o processo envolvido tenha sido significativamente diferente do que o que observamos no presente. Isso nos leva às implicações de longo alcance a respeito das descobertas do Dr. Gentry. Se os índices de decomposição radioativa não foram constantes, então os métodos convencionais para o cálculo da idade da Terra não têm significado. Eles simplesmente não funcionam. Os radiohalos do polônio oferecem provas de que um processo diferente ocorreu quando esses granitos foram formados. Esta é uma prova clara que invalida o princípio uniformitarista. As leis naturais não conseguem explicar tudo. Por exemplo, os halos de polônio. E milagres de Deus ocorreram, tais como a criação instantânea de granitos. O princípio uniformitarista era a argamassa que amparava toda a teoria da evolução. A descoberta do Dr. Gentry dissolveu tal argamassa. As sólidas evidências dos radiohalos de polônio contradizem de maneira definitiva o princípio uniformitarista e colocam uma ameaça para toda a teoria evolucionista na qual os cientistas investiram com tanto empenho durante um século e meio. Resumindo, os radiohalos do polônio e o princípio uniformitarista não podem coexistir ambos no mesmo universo. Tem que ser um ou o outro. Então, qual foi a reação da comunidade científica a essas provas? A primeira reação de muitos cientistas que passaram suas vidas investindo na teoria da evolução foi a de tentar descartar a evidência dos radiohalos. Tipicamente, eles a encararam como um pequeno mistério que tem de dar lugar a todas as outras evidências a favor da evolução e a favor de um índice constante de decomposição de radioatividade. Dr. Bruce Horman, professor de Química na Universidade Luterana de Wisconsin. Qualquer cenário para a formação da Terra tem que explicar como os halos de polônio foram formados nos granitos. Se pensarmos que a Terra sofreu um resfriamento ao longo de milhões de anos, há uma contradição, não importa como a encaremos. Porém, pode ser facilmente explicada se pensarmos que a Terra foi criada por Deus da maneira descrita pela Bíblia. Robert Gentry vem publicando seus trabalhos há muitos anos na literatura científica e sobre vários assuntos. Seus resultados sobre os halos de polônio estão nos jornais científicos há 25 anos e não puderam ser refutados no julgamento do Arkansas. O que me surpreende é a má vontade da comunidade científica em trazer seu trabalho para o centro da discussão científica numa terra que se orgulha da liberdade de pesquisa e de expressão. Nós devemos ao Dr. Gentry a oportunidade de compartilhar seus resultados, suas descobertas e suas aplicações a respeito. Por que a comunidade científica não levou essas evidências ao centro da discussão? A essência da ciência é a de testar todas as teorias através de repetidas experiências. Foram assim que as leis básicas da física e da química foram descobertas. Foi assim que os resultados do Dr. Gentry foram obtidos. Se algo está errado, por que os evolucionistas não refutaram, publicando seus resultados nos jornais científicos, onde seus trabalhos foram publicados? Os evolucionistas teriam enchido as páginas das publicações científicas refutando as provas a favor do criacionismo se pudessem ter feito isso. Sua ausência expõe o que há muito tempo tem sido um grande segredo na ciência. Os evolucionistas cometeram um erro colossal criando a teoria de uma Terra que se desenvolveu sobre a premissa de que os granitos se formaram naturalmente, sem ter evidências científicas sólidas para apoiar tal premissa. Sua incerteza foi amplamente expressada através de um comentário feito por um renomado geólogo que se pronunciou no Simpósio Internacional sobre a origem do granito em 1947. Senhor Presidente, senhoras e senhores, é um prazer fazer parte de uma discussão desse tipo, por dois motivos. Em primeiro lugar, os jornais e o rádio nos trazem diariamente problemas e nos ameaçam com consequências drásticas se não os solucionarmos. Nesse simpósio, nós tratamos de um problema que, na verdade, é um velho amigo. Tal problema remonta, na verdade, a todos os anos durante os quais houve uma ciência da geologia. Jamais ficamos satisfeitos em termos encontrado uma solução. E, portanto, devemos notar que nenhuma consequência grave surgirá se não chegarmos a tal solução. D. A origem do granito, Sociedade Geológica da América, Memoir 28, F. Fitz Osborne, Universidade Laval, Montreal. Apesar dessa atitude de descaso, os geólogos teriam bons motivos para se preocuparem com a origem dos granitos, mesmo antes das evidências sobre os halos de polônio terem sido publicadas. Esta rocha é a rhyolite.
Ela se formou quando o granito se derreteu na Terra, forçou seu caminho para a superfície e lentamente se resfriou. Seus cristais são quase que microscópicos e de cor clara. Em contraste, o granito possui minerais escuros que contêm os halos de polônio e seus cristais são muito maiores. Os geólogos esperavam estar certos ao assumir que o granito se formou através do lento resfriamento nas profundezas da Terra, mas desde o início eles obtiveram evidências de que tal premissa estava errada. Esta riolite, formada através do lento resfriamento a uma profundidade de 555,3 metros, exibe apenas diminutos cristais. Não é um granito. Então, os geólogos teriam que presumir que os granitos se formariam a uma profundidade bem maior. Na década de 60, os geólogos derreteram pequenos pedaços de granitos e deixaram que esfriassem lentamente sob condições de calor e de pressão existentes a grandes profundidades na Terra. Esta é uma pedra produzida em tais experiências. Tem apenas pequenos cristais, como uma riolite. Não tem cristais grandes, não tem cristais escuros. Não é granito. Os halos de polônio nos dizem que os granitos se formaram pela criação, não por processos naturais. Os granitos contêm a assinatura da criação. Riolites e pedras criadas em laboratório não têm. É tudo bastante simples. Apesar de tais fatos, em 1987, geólogos ainda tratavam da origem dos granitos como em 1947, quando foi mencionado como sendo um velho amigo. O simpósio de 1987 terminou com o seguinte lamento. Conforme foi bem documentado pela discussão durante esta reunião, muitas antigas questões ainda são debatidas. Eu espero que daqui a 100 anos não estejamos debatendo as origens dos granitos. Professor W.S. Fife, Departamento de Geologia, Universidade de West Ontário, Canadá. Porém, 4 anos mais tarde, em 1991, geólogos no segundo simpósio de Hutton sobre a origem dos granitos e rochas correlatas não conseguiram realizar seu desejo e as mesmas questões foram debatidas. O geólogo Dr. Andrew Snelling, da Fundação Criacionista Científica da Austrália, examinou as evidências de campo quanto à origem dos granitos e considera as possibilidades de sua criação. O estudo da geologia se dedica a pesquisar a história da Terra e a origem das rochas que cobrem a superfície da Terra. Então, se estudamos a origem dos granitos, é uma coisa importante, porque não é apenas uma questão isolada. O motivo é porque essas rochas, esses granitos, são encontrados em todos os continentes da superfície da Terra, expostos em áreas visíveis, às vezes por centenas de quilômetros quadrados, como, por exemplo, aqui no sul da Califórnia. Essas rochas estão expostas na cordilheira de montanhas que forma a espinha dorsal dessa região. Então, lidar com a questão da origem dos granitos é de fundamental importância para entendermos o desenrolar da história da Terra. Quando respondemos à pergunta sobre a origem dos granitos, nós podemos nos reportar à literatura científica convencional, onde há a ideia que a maioria dos cientistas propõe de que tais rochas, os granitos que vemos aqui expostos nessas montanhas atrás de nós, se originam da época em que um material aquecido chamado magma existia nas profundidades abaixo da superfície da Terra. Eles supõem que ele tenha se resfriado lentamente ao longo de vários milhões de anos. E eu sugiro que milhões de anos de erosão do material que cobria o granito tenha agora sido exposto à nossa visão para que nós estudemos a questão. É isso que lemos na maior parte da literatura, se não em todos os livros. O que nos é ensinado como o saber convencional relativo à origem dessas rochas. Para responder a essa pergunta sobre a origem dos granitos e para vermos se a sabedoria convencional seria a explicação correta, nós precisamos examinar as relações de campo do granito, como ocorre o granito e como ocorre em relação a outras rochas. Aqui, por exemplo, no sul da Califórnia, nas cordilheiras, onde esses granitos são expostos em centenas de quilômetros quadrados, nós encontramos algumas relações bastante estranhas para as quais o saber convencional não parece ter explicação. Por exemplo, nós vemos, como aqui nessa rocha, uma parte escura, como se fossem blocos e remendos que estão claramente delineados e facilmente visíveis contra o granito normal. E em outros lugares podemos ver o que parece ser um material com veios
E isso suscita a pergunta se, por acaso, teriam 2 ou talvez até 3 formas de magma derretido, de diferentes composições. E também suscita a pergunta de como o saber convencional pode explicar formas derretidas assim, existindo lado a lado para produzir rochas desse jeito tão diferentes umas das outras. E, mesmo assim, não se misturam. Quando vamos até Bishop, por exemplo, aqui na Califórnia, nós podemos ver, na verdade, numa área montanhosa, material derretido, nesse caso que resfriou até o lodo, interagindo com uma rocha do tipo de granito, o minério de granito que nós temos. E lá onde sabemos com certeza que houve mistura e interação, nós podemos ver onde bolhas de minério de granito foram incluídas na pedra básica. E isso indica que, pelo que sabemos, o material derretido interagindo com a rocha, isso produz a mistura. E isso realmente suscita questões acerca do saber convencional que normalmente explicaria estas pedras que vemos aqui como talvez sendo várias formas derretidas resfriando ao mesmo tempo que deveriam se misturar. Porém, essas relações demonstram que não se misturaram. Isso nos leva a fazer a pergunta: existe alguma outra explicação possível para a origem destas rochas, para estes granitos? Eu acredito que haja outra explicação. Sabe, quando eu olho para estas pedras e eu vejo suas relações conforme nós discutimos aqui, nós somos levados a perguntar a nós mesmos: poderiam estas rochas ter sido formadas rapidamente, repentinamente? Afinal, não houve tempo para haver mistura. Não houve provavelmente calor envolvido, porque senão o calor teria colaborado para que a mistura ocorresse. Então, isso traz à minha mente a possibilidade de que nos fala a Bíblia, de que Deus criou as rochas no início. Poderiam estas rochas ser rochas que Deus criou? A Bíblia nos diz que no começo Deus criou a terra, Ele criou o solo. Isso significa que Ele criou as rochas. Poderiam estas rochas, esses granitos, ter tido uma origem súbita, criada por Deus? É significativo neste contexto que, portanto, não apenas observemos as relações de campo, mas também devemos olhar tais rochas no microscópio. Porque no microscópio, ao examinarmos estas rochas, poderemos ficar cientes de que existem provas sólidas, que já foram descobertas há algum tempo, a respeito de partículas nestas rochas, uma radioatividade que sugere de maneira enfática que estas rochas tenham sido criadas por Deus. Uma assinatura indicadora de tal radioatividade surgindo do nada por alguns momentos, deixando sua marca no granito sólido, nos fala de uma criação instantânea como as bolhas congeladas no copo de Alka-Seltzer. Algo extraordinário aconteceu quando estas rochas se formaram. Algo que desafia todas as leis físicas que atualmente observamos. A evidência foi apreendida pelo granito. E no microscópio podemos ver o pequeno mistério da criação, halos de polônio. Eles são um mistério apenas para aqueles que estão determinados a permanecer com a teoria de uma Terra com bilhões de anos de idade. Para aqueles dispostos a aceitar o relato de Gênesis de uma criação recente e súbita, os halos são perfeitamente compreensíveis. Eles se encaixam no quadro bíblico encontrado nas próprias rochas criadas no início da semana da criação. No princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra. Hebreus 1:10. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmos 33:9. Os halos radioativos de polônio oferecem provas sólidas de que as rochas que são a base da Terra, os granitos, foram criados quase que instantaneamente. Para o Dr. Robert Gentry, aqueles anéis de coloração pálida são quase como se fossem as impressões digitais de Deus, a assinatura da criação. Para maiores informações, leiam o livro do Dr. Gentry, O Pequeno Mistério da Criação. Para obter seu exemplar, ligue para 1-800-467-6380. Em nosso próximo vídeo, A Verdadeira Idade da Terra, iremos apresentar evidências científicas que irão provar que a Terra foi criada recentemente, refutando a teoria de que a Terra tenha sido formada ao longo de bilhões de anos através de eras evolutivas.